Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, a sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcy E eu, Lívia, e nós estamos aqui para mais um. mais um Conhecendo Mais a Palavra de Deus para viver muito mais o que Deus tem para você e para mim, ou seja, para cada um de nós, porque Deus tem muitas promessas e tem muita coisa boa, porque somos chamados filhos, filhos de Deus. Seja muito bem-vindo, você que está aí com a gente, você que também vai ouvir a gravação, que Deus possa estar abençoando a sua vida e que essa palavra chegue ao teu coração, porque o ministério é de águas vivas e Deus nos dá água viva para que possa correr entre as pessoas e o coração de cada um. Então, convidamos você que está aí nos vendo, que já conhece e que ainda não conhece também, pode entrar na página web ministérioaguaviva.net. Lá você vai ver toda a programação, as gravações também, porque tudo é gravado, os estudos, as pregações, e você vai poder ver e rever e refletir na palavra que Deus tem para que nós conheçamos muito mais esse Deus e possamos caminhar junto com eles, claro, com certeza. E convidamos a entrar também na loja, onde você pode comprar os seus algumas coisas para que possa também dar suporte a esse ministério, para que essa palavra possa chegar até os confins da terra. E, esquecendo aqui sempre, né? Não esquecendo, é da Rádio Vineyard.net, onde você ouve músicas de louvor 24 horas, 7 dias por semana. Então, venha juntos escutar, louvar e conhecer mais esse Senhor também através da Rádio Vineyard, radiovineyard.net. Em nome de Jesus, né? Então, que você e eu possamos estar realmente envolvidos naquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Bom, nós estamos estudando aqui as parábolas de Jesus. Nós já vimos três parábolas, né? Do administrador desonesto, do amigo inoportuno e as parábolas das bodas. E hoje nós vamos para mais uma parábola. E essa parábola é a parábola do bom samaritano. Uma parábola do bom samaritano é uma parábola que Jesus registra exclusivamente aquilo que aconteceu e está registrado somente no livro de Lucas. É Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37, sendo que o versículo de 25 a 28 são versículos de contexto. Começamos com a leitura, o significado da parábola do bom samaritano, que fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo, que muitos cristãos não estão praticando o amor ao próximo nos dias de hoje. Então, nós começamos ali, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 10, versículos 25 e 26. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Ou seja, aqui nós vemos novamente os entendidos na lei de Deus, os religiosos, tentarem pegar Jesus em alguma coisa errada. Mas Jesus fez duas perguntas para eles. Que está escrito na lei? Eles deveriam saber o que estava escrito. Havia, ah, haja visto que eles eram estudiosos da lei, assim como nós devemos conhecer a Bíblia e estudá-la e aplicá-la para sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Como interpretas? Mas Jesus queria saber como eles a entendiam e explicavam em suas vidas, ou aplicavam elas em suas vidas, né? O Espírito Santo hoje nos ajuda a entender a Bíblia, a entender coisas que nós precisamos entender da Bíblia. Veja, abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 10, versículos 27 e 28. A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente. Fazei isto e viverás. Faze isto e viverás. O autor da lei, o doutor da lei, né? O doutor da lei, ele
respondeu à pergunta de Jesus, recorrendo a Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 e Levíticos capítulo 19, versículo 18, que você pode consultar aí. Resumindo, o mandamento divino. Com esta resposta, ele demonstrou que conhecia as leis de Deus, mas Jesus enfatizou a sua resposta. Disse que realmente conheciam a lei e foi mais além. Faze isto e viverá. Jesus aqui estava falando não da vida humana, mas da vida espiritual, estava falando a eternidade. A vida eterna, a vida que nós vamos ter depois. Porque aqui estamos aqui numa passagem, e esta passagem é por um curto tempo. Mas diante de tantas coisas, nós temos que nos organizar. E aí, Deus nos deu as leis para que nós possamos estar obedecendo e seguindo. Mas também, muitas das vezes, nós queremos fazer as nossas próprias leis. Mas desde que esteja dentro do que Deus tem colocado para as nossas vidas. É assim que nós conseguimos ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E quando nós fizermos isto, da forma com que Ele nos ensina, da forma com que Ele coloca todos os exemplos na Bíblia, nós podemos viver mais a vida abundante em Cristo Jesus, que é essa vida, vida em intensidade. Quantas coisas nós podemos fazer porque nós temos essa intensidade, essa força, essa capacitação que Deus nos dá através de Cristo Jesus. Veja que nesses dois versículos, ah, os doutores da lei, eles citam a lei, né? A lei que está lá registrada em Deuteronômio e Levítico. Ou seja, eles conheciam. Muitas vezes, pessoas perguntam para nós, né? Pastor, mas olha, eu já li a Bíblia diversas vezes, eu conheço o que está na Bíblia. Ok, que bom, né? Esses doutores da lei, eles também conheciam, mas na verdade eles não aplicavam essa lei na sua vida. E muitos deles queriam aplicar na vida das pessoas, mas não queriam eles próprios. Então Jesus ele fala essa parábola aqui para tentar fazer com que eles entendam o que é que eles estão falando. O que é que eles estão fazendo? Porque muitas vezes nós, como cristãos, nós devemos estar andando conforme a palavra, não conforme aquilo que alguém disse para mim, mas conforme aquilo que o Espírito Santo me tocou, que o Espírito Santo me falou. E Jesus ele continua falando da parábola, lá em Lucas capítulo 10, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Ou seja, ele era um estudioso, né? O estudioso, ao invés de reconhecer a sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia, por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, tentou se justificar. Para tanto, ele fez mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Ele tentando se justificar. Na verdade, ele queria dar um nó em Jesus, né? Ele queria dar uma volta em Jesus. Com essa pergunta, o doutor da lei basicamente estava afirmando que ele não cumpria a lei com perfeição. Era porque ele não lhe parecia tão clara. Essa lei, ela não estava muito clara para ele, especialmente com relação ao amor devido ao próximo. Foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. Ou seja, muitas vezes isso acontece com você e comigo, que nós queremos dar um nó em Deus, né? Nós queremos interpretar a interpretação que foi dada pelo Espírito. Não, calma. Seja menos religioso e seja mais submisso ao Espírito. Essa submissão nos leva à intimidade, nos leva ao respeito, nos leva a caminhar juntos. E aqui, esse doutor da lei,
ele demonstrou claramente que ele conhecia a lei, verdade? Ele Uhum. conhecia, porque ele citou a lei conforme ela era. Mas, na verdade, ele não vivia, porque ele não sabia quem era o próximo. O ser humano, ele é muito engraçado, né? Eu acho que assim, tem tanto o orgulho de não dar o braço a torcer, porque ele não entende, mas ele não pergunta. Ou ele se faz de sabidão, Desentendido. desentendido para dizer que ele não entendeu. Então, assim, ainda se fosse só ele, estava bom, mas o ser humano já vem com essa natureza meio complicada de querer se achar. E quando nós falamos que nós vamos caminhar com Deus, né, essa submissão, eu acho que ela tem que vir junto com a humildade. Porque se você não tiver humildade, você não se considera que não sabe, que é fraco, ou que precisa de ajuda. E normalmente toda a sociedade mostra que aqueles que são sabedores da lei são os melhores. Então, aparentemente, eles eram muito fortes, muito sabidos. Mas quando você vai para o íntimo da coisa, ou para o profundo da coisa, nós vemos o quanto eles não sabiam e o quanto Jesus usa da parábola exatamente para isso, para dar entendimento, mas para aqueles que querem ter entendimento. Na verdade, Jesus ele começa a parábola esmiuçando o que era a lei. Veja só que nessa parábola nós temos alguns personagens. Nós temos alguns personagens interessantes nessa parábola. A parábola do bom samaritano são mencionados cinco personagens principais. São cinco, com exceção dos ladrões. Os ladrões não foram mencionados na parábola. São eles o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Esses são os cinco personagens mais importantes. Obviamente, dentre todas essas pessoas, a figura central é o bom samaritano, né? Que é justamente onde vem a prática, onde vem a aplicação da palavra de Deus. Então, nós vamos ver aqui a continuação lá em Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Ou seja, aqui a gente vai ver cada um desses personagens, desses cinco personagens, né? E aqui Jesus começa falando sobre o homem assaltado, né? Jesus já diz, na verdade, não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura, na verdade, anônima. Não se sabe sua ocupação, sua condição social, sua nacionalidade e nem o objetivo da sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões, que o deixaram quase morto. Ou seja, esta figura não é uma figura muito importante. Ela é importante, mas não é muito importante. Tanto não é tão importante que Lucas, quando escreveu sobre ele, só disse que ele foi assaltado, ele não falou mais nada. O homem foi assaltado. Então, o homem, olha, se ele era alto, se ele era baixo, se ele era gordo, se ele era magro, se ele era judeu, se ele era samaritano, a nacionalidade dele, se era rico, se era pobre, ninguém sabe. Por quê? Porque isso não era relevante. E diante de tantas características que nós queremos saber e não nos foi dito, eu diria que isso pode acontecer com qualquer pessoa, de qualquer forma, qualquer tipo, qualquer tamanho, de qualquer condição, e isso pode ocorrer a qualquer um. A gente vai ver mais para frente o porquê que ocorreu isso, né? Agora nós vamos falar de uma segunda figura, o sacerdote e o levita, que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas. Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam suas ocupações no serviço religioso,
no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Então, nós vemos aqui esses outros dois, que Lucas registra aqui no versículo 31 do capítulo 10. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Ou seja, os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções e uma delas era intermediários entre Deus e os homens. Ou seja, é aquele que estava servindo a Deus e os homens. O sacerdote era um intermediário. O sacerdote era aquele que fazia o meio de campo. Então, na verdade, ele deveria ter um pouco mais de intimidade com os homens e com Deus. Como é que eu consigo ser árbitro? Como é que eu consigo fazer o meio de campo? Como é que eu consigo ser intermediário se eu não conheço as duas partes? Então, ele era uma pessoa importante, era uma pessoa chave, mas ele não fez o que ele deveria fazer. E muitas das vezes nós vemos a aparência. Ele é um sacerdote sábio e que fala para as pessoas o que devem fazer. Mas nós conhecemos bem aquele, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então aí nós podemos ver as atitudes que não precisa falar nada, mas já ficamos com a pulga atrás da orelha, né? Esse sacerdote fala, 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 mas ele não faz aquilo que ele fala, Ou seja, nós vemos muitos desses hoje também, não é só na época de Jesus. infelizmente. Mas a parábola continua, né? E Lucas continua narrando lá no versículo 32 do capítulo 10. Semelhantemente, um homem descia por um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Ou seja, aqui nós estamos falando dos levitas. Os levitas, por sua vez, eles eram responsáveis por várias tarefas sagradas, incluindo o cuidado do tabernáculo. Eles ajudavam na execução dos sacrifícios e eram os responsáveis pela liderança musical durante os cultos. Ou seja, eles estavam envolvidos nos trabalhos do templo, assim como os sacerdotes. Então, teoricamente, nós podemos dizer que os levitas deveriam ter um pouco mais de comunhão com Deus. Eles deveriam ter um pouco mais de relação e de conhecimento desse Deus e aplicar, né, e aplicar as leis. O sacerdote não aplicou a lei que ele conhecia. O levita que deve conhecer ou deveria conhecer as leis também, tampouco aplicou. Na verdade, entramos naquele quando nós não criticamos, mas de certa forma nós temos que alertar as pessoas. Por exemplo, eu tenho um cargo na igreja, vou trabalho nessa parte. Só porque eu trabalho nessa parte não quer dizer que eu tenha que adorar a Deus só dessa forma. Então se eu quero ter o caráter de Jesus, eu tenho que estar com ele todo o tempo. Quando eu estou na igreja, quando eu não estou na igreja, quando eu estou na rua, por onde quer que seja, eu tenho que ser essa pessoa sempre igual. Então, se eu quero ser um cristão, eu tenho que ser cristão em todos os lados. E o levita mostra que ele é cristão só quando está na atividade dele de levita. Ele Não tira só levita, férias. como samaritano também, né? Ou não, o Perdão, sacerdote. sacerdote também. É verdade. Então, quer dizer, porque eu saí da igreja, então eu não preciso mais fazer, ou eu não estou dentro dos meus, das minhas responsabilidades lá, então quer dizer que eu já não sou mais cristão. Então, tem alguma coisa errada, né? Entramos É, naquele de ou somos ou não somos. Em é, na, cima do muro, não é. na verdade, o que nós temos que entender e praticar é que quando você aceita Cristo, quando você recebe o Espírito Santo, você passa a ser cristão. E ser cristão é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não tenho férias olha, eu vou tirar férias de cristão. Não tenho. Eu não tenho feriado de cristão. Não tenho. Ou seja, a partir do momento que você passa a ser cristão, você o é 100% do teu tempo, 100% da tua vida. Ou deveria ser.
né? Eu falo deveria porque muitos não são. Muitos são cristãos de domingo e de segunda a sábado eles são o que são. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Não é isso que Jesus veio trazer. Mas aqui tem o terceiro personagem, que eu acho que é o personagem mais importante, onde Lucas fala dele lá no versículo 33 do capítulo 10. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Ou seja, ele é citado como o samaritano. O samaritano ele é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Essa é a diferença de ser cristão. É aquele que faz o que tem que ser feito. Na mentalidade de um judeu, isso não era algo comum. Os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus, e vice-versa. A antipatia entre samaritano e judeu remontava os tempos lá do Antigo Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço, como um povo não puro, né? Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como escritura somente, ou eles seguiam somente o Pentateuco. O Pentateuco, se você não sabe, é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. São os quatro primeiros livros da Bíblia. Então, os samaritanos eles eram diferentes. Mas quando Jesus coloca aqui certo samaritano, ele poderia dizer assim, olha, certo homem que vinha por ali, que seguia o seu caminho, passou perto e vendo aquele que foi assaltado, espancado, estava semi-morto, como disse lá os versículos anteriores, ele compadeceu-se dele. Mas não, Jesus simplesmente ele falou assim, olha, certo samaritano. Por que que você acha que ele quis dizer certo samaritano? Porque, na verdade, existia aquela rusga entre os samaritanos e os judeus, existia aquela diferença, e Jesus, aqui ele está mostrando que o teu próximo é qualquer um, inclusive aquele que você tem uma pestana, você tem lá um, um senão contra ele, né? E nós lembramos também que na outra parábola nós vimos que, como o povo escolhido de Deus, que eram os judeus, rejeitaram a Jesus, então, por isso, nós, gentios, ou pessoas que não são da linhagem, nós pudemos ter a chance, a oportunidade de sermos resgatados por Jesus. E também os samaritanos, lembrando que a rixa entre eles e os judeus era grande, e nós recordamos daquela mulher samaritana que nem era digna de que Jesus lhe dirigisse a palavra. E, no entanto, Jesus se dirigiu a uma samaritana. E aqui também o mesmo. Um samaritano que nem é digno da palavra de Deus estava lá, diante de uma situação que, que ele pôde reagir como se fosse um cristão. Na verdade, o que a gente vai ver é a atitude desse samaritano. Porque muitos cristãos ele passam de largo. Então, nós vemos aí o levita e o sacerdote, eles passaram de largo. Deixa o cara lá, cada um com seus problemas. Eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que lavar meu carro, abastecer meu carro, fazer alguma coisa assim. Não, Uhum. eu vou cuidar da minha vida. Não, eu trabalhei o dia inteiro, estou indo embora para casa, então eu vou cuidar da minha vida. E isso, muitas vezes, é um grande exemplo para a nossa vida. E nós vamos ver aqui a atitude do samaritano que Lucas registra lá em Lucas capítulo 10 versículos 34 e 35. E chegando-se, atando-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ou seja, ele não simplesmente olhou e observou e falou: olha,
pobre homem. Não, ele teve uma atitude. O samaritano, ele viu a situação do homem, como também teve a atitude de ajudar. Ele se compadeceu do homem. É, para ajudar o próximo, nós temos que ter amor. Não só amor, mas a dedicação. Não só a dedicação, mas também a abnegação. Nos custa tempo e compromisso. É, ajudar o próximo custa tempo e compromisso. Nos custa muitas vezes dinheiro, valores, valores que temos que aplicar para ajudar o nosso próximo. O ajudar o próximo não é simplesmente você dar uma ligadinha e falar assim: olha, estou orando por você. Então, se lembre que a oração, ela, ela necessita de uma ação, senão ela não tem nenhuma função. Então, nós temos que aprender com o samaritano, não só a nos compadecer, mas é ter atitude, atitude de cristão, que muitas vezes o que a gente está vendo aqui nessa parábola que Jesus está falando, né, aqueles que estavam na igreja, aqueles que serviam na igreja, não tiveram essa atitude. E nós vemos também, na verdade, assim, ele fez até onde ele podia. Passou o remédio, passou o óleo, ajeitou. Depois foi pedir ajuda para quem poderia ajudá-lo, que seria hospedá-lo por uma noite. Então, ele foi muito além até do que ele podia fazer. Então, ele foi buscar ajuda para ajudar esse pobre coitado que estava ali. Então, teve a ação, teve o respeito por ele e outra. A gente também nem sabe que condições econômicas ele estava, mas ele não quis economizar e muito pelo contrário, já falou pro dono da pousada que o que tivesse a mais, ele iria lá cobri-lo. Então, assim, a gente vê que ele não só parou na parte dele, mas ele foi muito além e sem dizer que ele estava fazendo propaganda, nem nada disso, e nem querendo cobrar de volta dele, imagina. Eu vejo que o Espírito Santo nos fala. Isso não significa que a gente tem que ajudar qualquer um, né? Eu lembro uma situação que a gente estava no posto de gasolina, eu estava pegando um café no posto de gasolina, e aí veio um rapaz jovem, né, e falou assim: olha, eu precisava de US$ 2 para pôr de combustível, porque eu preciso desse combustível para chegar na minha casa, porque na minha casa eu tenho dinheiro. Aí eu pego o dinheiro, venho, dou os US$ 2 para o senhor e abasteço o meu carro. Aí eu falei: tá bom, então vamos lá, eu abasteço o teu carro. E aí eu pus o cartão de crédito, e aí eu pus lá US$ 10 para ele. Ele falou: não, não, só dois. Vai na benção. Não, eu vou lá em casa. E aí, quando eu cheguei com ele perto do carro, né? Tava lá a esposa com uma criança pequena de bebê no colo e tinha Uhum. mais um pequenininho atrás dormindo, que era tarde Uhum. da noite. Então eu falei para ele: não, vai na paz e Deus te abençoe. E na verdade eu me senti muito bem quando eu fiz aquilo. E foi alguma coisa que o Espírito Santo tocou. Então, nós temos que estar aberto para ouvir a voz do Espírito e fazer o que a gente tem que fazer. E com certeza essa alegria e tudo o que nós estamos semeando, Deus retorna de uma forma sobrenatural na vida de cada um de nós. Deus faz isso, e isso é legal, né? Isso é tremendo, né? Uhum. E Lucas, ele continua falando lá no versículo 36 do capítulo 10. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus, ele sabia da resposta, mas ele queria que o homem tirasse a sua própria conclusão. E Jesus faz isso com os cristãos hoje. Nos deixa, ou ele nos deixou a Bíblia, para sabermos o que ele deseja de cada um de nós. E nos deixou também o Espírito Santo, para nos orientar,
nos dar sabedoria e discernimento para decidirmos as nossas coisas, decidirmos o que nós queremos. Mas nós que devemos decidir e concluir as coisas. Aqui Jesus mostra, a gente ouve muito falar, né, que cristão é aquele que tem a mente lavada, né, que foi Renovada? não que foi Lavada? renovada, foi uma Lavagem cerebral. lavagem cerebral, é isso aí. E tem o cristão uma lavagem cerebral. Não, olha, Jesus não está dizendo isso aqui, não. Jesus está perguntando para ele, e aí, o que você acha? Né? Jesus sabia qual era a resposta. E ele deixa, e De ele, novo a gente lembra, né, que todas as atuações de Deus nas nossas vidas, Deus é cavalheiro. Em nenhum momento ele nos obriga, em nenhum momento ele é o autoritário sobre nossas vidas. exatamente, né? Então ele dá para você as ferramentas para que você chegue a uma conclusão. Você tem que chegar à conclusão. Ele não vai colocar goela abaixo, né? Ele continua falando aqui em Lucas capítulo 10 versículo 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: Vai e procede tu de igual modo. Ou seja, Jesus deu uma gozada no doutor da lei ali, né? O cara que conhecia a lei. Vai e faz a mesma coisa. Qual é o teu problema? Simples Vai, assim. é simples assim, vai e aplica essa lição na tua vida. Faz isso. Usa aí o samaritano e faz a mesma coisa. Não somente saiba a Bíblia, não somente leia a Bíblia, não somente estude a Bíblia, mas aplique a Bíblia na sua vida. Nós vemos muita gente que nos chama perguntando, querendo tirar dúvidas de alguns pontos da Bíblia, pontos que não são importantes. Não são importantes por quê? Porque não está revelado, não foram revelados, por Deus para que a gente saiba. Rapaz, vai viver a Bíblia, vai viver aí o que você conhece da Bíblia. E aqui foi, Jesus matou a pau, né? Jesus, ele simplesmente falou, quer saber? Vai e faz a mesma coisa. E Deus não quer fazer nada difícil para nós, muito pelo contrário, Ele facilita. Se assim não fosse, Ele falaria não parábolas, mas em enigmas. Não, não, mas aqui Ele fala em parábolas para que você veja como é simples o servir com amor, o servir com misericórdia, né? Então, assim, é buscar o que Deus faria se estivesse ali naquela posição. E o Espírito Santo vai te falar, ele vai te direcionar. E o que nós temos que fazer é pedir discernimento para saber se é a voz do Espírito e forças para que possamos atuar como Jesus atuaria. Então, nós vamos atrás de tudo isso para quê? Para que possamos viver essa vida abundante que Ele tem para cada um de nós. Veja o que Deus fala para você e para mim, lá em Isaías capítulo 29, versículo 13. O Senhor disse: Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Ou seja, muitos cristãos hoje, o que eles querem é ser famosos, é ser reconhecidos, querem ser queridos, ser notados. Cristãos que querem ter dinheiro, posição, querem ter muito conforto, mas não estão preocupados em viver o verdadeiro Evangelho de Jesus. O verdadeiro Evangelho de Jesus não significa que você tem que ser pobre, que você tem que ser sofredor, nada disso. O verdadeiro Evangelho de Jesus é você amar o teu próximo como a ti mesmo. É você buscar a palavra do Senhor. É você viver a palavra do Senhor. E o que acontece, muitas vezes, é que nós não vivemos o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22.
Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós nos enganamos quando a gente só ouve a palavra e não pratica. Estamos nos enganando e muitas vezes nos enganando até com versículos bíblicos. A gente traz versículos bíblicos para justificar a nossa saída, justificar a nossa posição. Então, a palavra que fica nessa parábola é que nós temos que deixar de nos enganar. Nós temos que praticar essa palavra. Nós temos que viver essa palavra em nome de Jesus. E dar proveito a toda essa vida abundante que Deus nos promete. Então, não se engane, não deixe o seu coração te enganar e siga aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, ouve mais, né? Pratica mais, entenda mais e vamos juntos nessa caminhada. Então, para tudo que nós temos, nós sozinhos também nós não podemos fazer nada. Deus também não nos fez uma ilha para ficarmos isolados. Mas, por outro lado, que possamos nos juntar com pessoas que possam viver essa palavra. Então, a cada um que vive um pouquinho mais, aprende um pouquinho mais. E aí nós, como irmãos em Cristo, edificando uns aos outros e não julgando. É por aí, é por aí. Então, que realmente essa palavra possa ser luz na tua vida e na minha vida também. Se você ficou com alguma dúvida, você quer fazer alguma pergunta, você pode usar o nosso e-mail, o nosso WhatsApp ou as sociais que a gente tem aí, porque nós somos uma igreja digital, né? Nós somos uma igreja que estamos em todos os lugares, fazendo a obra do Senhor por onde a gente anda, né? Então, em nome Estamos de andando Jesus, bastante. Glória a Deus por isso. em nome de Jesus. E eu te convido para, na próxima semana, a gente falar sobre mais uma parábola, a parábola da casa vazia. Está lá em Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45. Então, você é o nosso convidado para estar aqui na próxima quinta-feira, né, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal, para que você possa, junto conosco, aprender as parábolas e entender o que é que Deus tem para falar na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Obrigado por você estar com a gente até aqui, né, com a gente todo esse tempo, né? Uhum. E te convidamos para que no próximo domingo você esteja conosco onde? No culto da Culto família. da família, Você é o isso nosso aí. convidado especial. O culto da família. Então, vem com a gente para o culto da família e vamos junto. Saber o que a palavra que o Senhor tem para nós vivermos mais uma semana debaixo da sua graça, da sua unção e do seu poder, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e tenha aí um final de semana poderoso, cheio da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.